Olá pessoal, nessa nossa aula temos o comparador inversor. Agora mudamos a colocação da tensão de referência. No comparador não inversor, na aula 15, a tensão de referência está colocada na entrada inversora. Agora a tensão de referência está colocada na entrada não inversora e a entrada de sinal na entrada inversora. Então, vamos ver o que vai acontecer com o nosso circuito. O que se espera é que quando a tensão de referência ela for maior que a tensão de entrada for maior que a tensão de referência, o nosso LED ele acenda. Então, vamos inicialmente ver as tensões a tensão de referência é 4,54 volts, tá? Providenciada pelo nosso Zener e semelhante à aula anterior. Atualmente estamos na entrada com uma tensão de 2,61 volts e na saída estamos obtendo 2,21 volts e o nosso LED ele está desligado. Tá? Então, o que se espera agora é que, à medida que aumentarmos a tensão aqui, tá? Estamos simulando um sensor. À medida que aumentarmos a nossa tensão aqui em relação à tensão de referência, quando ultrapassarmos essa tensão de saída, ela deixa o potencial de referência, ou seja, deixa de ter o potencial da fonte de alimentação de 12,21 volts e comute rapidamente para uma tensão bem abaixo, acendendo o LED. Então vamos aumentar a tensão, quando chegar a 4,54 volts, acima disso aí deve ocorrer a mudança. Então ainda não temos a variação na saída, 3,32, 3,38, 3,47, nós aumentando gradualmente. Quatro, 4,21, 4,22, 4,20, 31, 4,38, 39, 4,2. Então, quando ultrapassar 4,54, deverá haver uma comutação. 53, ainda acima. 54, pronto. Houve a comutação. Opa, toquei aqui, ele diminuiu. Vamos atuar. Houve a comutação. Então, vai se esperar agora que o LED ele acenda. Vamos ver o que aconteceu com o nosso LED. Veja, o nosso LED ele acendeu. Então, o nosso circuito temos que quando a tensão, estamos agora com o comparador na configuração inversora, quando a tensão de referência, aliás, a tensão de entrada for maior que a tensão de referência, acenda o LED e enquanto ela for menor, o LED ficará apagado. Na configuração anterior, o LED só acendia quando a tensão de referência a tensão de entrada era menor que a tensão de referência. Vejam a diferença. Então, anteriormente na aula 15, o LED só acendeu quando a tensão de entrada era menor que a tensão de referência. Agora o LED está acendendo quando a tensão de entrada é maior que a tensão de referência. Então, o nosso LED acendeu. Então, temos que a tensão de referência é maior, aliás, a tensão de entrada é maior que a tensão de referência. E daqui para frente, à medida que a tensão for aumentando, tá? Até o limite da tensão de alimentação, vamos até a tensão de alimentação, vamos até o limite da alimentação, isso na entrada. Então, o nosso LED permanecerá aceso. Por quê? Porque a tensão de entrada ela é superior à tensão de referência. Veja, estamos com o amplificador inversor. Agora, se a tensão for diminuindo, vamos mais rápido agora. Vamos baixar a tensão abaixo de 4,54, o LED vai apagar. 6, 5, 4,93, 4,79, 4,68, está próximo de fazer a transição transistor, tá? 4,52 está abaixo, então agora ele fez o inverso, ficou abaixo, ele acionou, ele comutou para o VCC.
e o LED ele apagou. Então, qual a aplicação prática disso aqui? Você combinando os dois tipos de comparadores, tá? O comparador inversor com o comparador não inversor, tá? E utilizando um sensor tipo o NTC, eu poderia aqui estar trabalhando com a estufa. Então, enquanto um atuaria, a temperatura tivesse, eu quisesse subir a temperatura, o sensor estaria mensurando e ele estaria acionando a resistência, tá? Então ele estaria monitorando a temperatura, aumenta a temperatura e acionando a resistência, tá? Então o controlador estaria atuando. Depois, ao chegar naquela temperatura, ultrapassar, ele desligaria e atuaria um ventilador, tá? Aí isso é a ideia de um controlador on-off simples, tá? Então ele desligaria e acionaria o ventilador para a temperatura não subir muito por conta da deriva térmica. Quando a temperatura tendesse a cair de determinada faixa, ele atuaria novamente a resistência e assim teríamos um controle de temperatura. Eu vou aumentar aqui a tensão de referência para o nosso LED ele acender. Então o nosso LED acendeu. Então nós teríamos um sistema interessante para um controle de uma estufa. O único inconveniente do controlador on-off é a esterese, tá? E a banda morta, que é o tempo de demora de comutação de um sistema para o outro, até começar a atuar os motivos vão desligar daqui a pouco. Então, de atuação a esterese, a banda morta, são uma desvantagem do controlador on-off. Aí teriam que utilizar um controlador, dependendo da aplicação, um controlador mais rebuscado, um controlador baseado no controle PID. Tá? Então, seria uma opção. Mas, a priori, para uma estufa simples, esse controle funciona legal. Tá, pessoal? Então, essa foi mais uma aula sobre comparadores, aula 16. Até a próxima aula. Um forte abraço, um abraço sideral.